Meus amigos, cá estou eu para outro episódio. Sejam bem-vindos àquela cena coisa tipo. Ultimamente sinto que estou a perder algum entusiasmo com a gravação dos episódios do podcast. O alcance e a visibilidade deste projeto é praticamente inexistente, estando neste momento a fazer isto praticamente só para mim. A ausência de feedback persistente faz pensar se vale a pena continuar com isto. Desistir passa-me pelo pensamento. A brincar já levo um ano disto, sem falhar uma semana. Já que cheguei até aqui, queria que isto crescesse alguma coisa. Dá-me pena abandonar isto, mas é o que é. Com muita força de vontade, cá estou eu novamente. Não sei se por muito mais semanas, mas por enquanto cá vou continuando. Então, esta semana venho aqui com um tema muito pessoal. Vou falar de infância. Vou partilhar convosco algumas memórias de infância. Toda a gente tem algumas boas memórias da sua infância, mesmo aqueles que viveram momentos mais difíceis na infância. A miúdos vive-se no presente. Nessas idades, ainda se é muito novo para pensar no passado ou para ter ansiedade com o futuro. Em criança é tudo mais genuíno e é bem mais simples ser-se feliz. Tira-se muito proveito de quase tudo, porque quase tudo é uma brincadeira. Acho que as memórias das coisas que vamos passando são do melhor que podemos guardar nesta vida. Os objetos ou bens perdem-se por degradação porque nos desfazemos deles ou porque deixam de ter significado para nós. As pessoas que vão fazendo parte da nossa vida podem ir embora por vários motivos. Mudam-se de amizades, acabam-se namoros ou casamentos, mudamos de residência, escola ou trabalho. Perdem-se entes queridos. Enfim, é tudo muito volátil. Mas as memórias é outra coisa. De certa forma, nós somos as nossas memórias e boa parte delas acompanham-nos para sempre. Gosto de recordar. Olhando para o passado, com a distância dos anos, revemos emoções e reconstruímos pedaços de história, por vezes com muito mais significado ou emoção do que aquele que vivenciámos no passado com essas mesmas experiências. Há coisas que engrandecem com a distância dos anos. Se por um lado somos atraiçoados pela memória, por outro somos congratulados com uma pincelada de fantasia sobre as recordações que transformam momentos banais em retratos de extraordinário encantamento que nos enternecem o coração. E é precisamente na infância, para aí até aos 12 anos, que conseguimos descobrir alguns tesouros cheios de significado. Guardo boas lembranças de pessoas, momentos, lugares ou mesmo objetos ou coisas que fizeram parte da minha infância. O tempo deste episódio é muito curto para falar sequer das melhores lembranças. Vou limitar-me mais a citar alguns episódios sem grandes explicações. Se gostarem deste género de conteúdo, comentem que depois aprofundo mais alguma das situações que aqui forem mencionadas, ou outras, quem sabe, não necessariamente de infância. À medida que me for lembrando de algumas coisas, vou falando, não pelo grau de importância, mas mais pela ordem que me forem surgindo das memórias. Cá vai. Para começar, lembro-me com carinho das férias que passava em Viseu com os meus pais e irmã. Todos os anos íamos passar uns dias a Viseu. Viajávamos na velha carrinha Renault 12 do meu pai e ficávamos em casa da minha avó paterna, a avó Natália. Havia sempre coisas diferentes para fazer e experimentar. Adorava os pequenos almoços da minha avó, com uma mesa posta com pompa e circunstância, com muita variedade de comida. No regresso, vínhamos com o carro cheio de mantimentos, que a minha avó fazia questão de enviar. Batatas, cebolas, vinho, marmeladas, chouriças, presunto, bolinhos, só produtos bons. O pão da infância, as carcaças, que cheirinho característico e sabor. Já não há carcaças como aquelas que comia em miúdo. A minha amiguinha e vizinha Filipa. Recordo-me de passar horas à varanda a conversar com ela. Foi a minha primeira paixoneta secreta. Como era muito tímido, nunca me declarei sobre os meus sentimentos. O meu amigo Armando, éramos como irmãos. Vivia os dias em casa dele, especialmente nas férias. Os meus amigos e companheiros de aventura, Fernandinho, Nuno Monteiro, Daniel e Frederico. Tantos momentos bons que vivemos juntos. Os meus avós maternos, António e Maria. Nunca andei em infantários. Em criança, passava o dia em casa dos meus avós. O meu avô, um homem de valores tradicionais e rígido, mas afetuoso. E a minha avó, com instinto protetor e transmissora dos valores cristãos. Brincava sozinho ou por vezes com a minha prima Catarina. Também ficava com os meus avós. Os meus bonecos de ação.
Naqueles tempos, a maior parte dos miúdos não tinha muitos brinquedos. As figurinhas de lutadores, como o He-Man e afins, entretinham-me horas seguidas. Recordo que achava o cheiro do material com que os bonecos eram construídos muito agradável. A partilha de doces com a minha irmã Madalena. Não éramos irmãos nada invejosos. Quando tínhamos bolos para partilhar, por exemplo, passávamos minutos a insistir para que fosse o outro a tirar primeiro, por ambos recusarem a hipótese de poder tirar o melhor bolo ou o maior para si próprio. O Campo de Santana. Na infância vivia muito fechado numa bolha. Quase tudo se passava num quilómetro quadrado. O Campo de Santana, em Lisboa, era onde tudo acontecia. Era a zona que vivia, onde uma boa parte da família e amigos viviam, a escola primária que frequentava ficava bem perto da minha casa, os jardins e os sítios que frequentava, era tudo ali à volta. Impossível não me lembrar do Campo de Santana quando penso na infância. Só larguei os meus horizontes a partir do 5º ano, quando fui estudar para uma escola afastada da minha residência. Sobral Valado era o segundo destino de férias mais frequente. Tinha amigos que quase só via quando ia a Sobral Valado. Muitas peripécias vivia eu com os meus amigos de férias Nuno e Ferraz. As festas da aldeia eram sempre momentos incríveis. As festas de aniversário e de Natal. Era a casa cheia de família. A mesa dos miúdos e a mesa dos adultos era o habitual naqueles tempos. Muita animação, alegria com fartura e comida boa para comer. Já é difícil conseguir reuniões familiares como antigamente. O fato de palhaço. Nunca achei muita piada a mascarar-me, mas houve um ano em que os meus pais quiseram proporcionar-me a experiência de fantasiar-me a rigor. Foi fato completo de palhaço, com direito a pintura facial. Até participei de um concurso de máscaras da junta de freguesia. Os cuidados e carinho da minha mãe. A minha mãe era demasiadamente cuidadosa. Estava sempre com medo de que alguma coisa de mal pudesse acontecer a mim e à minha irmã. A leitura com o meu pai. Das boas memórias que guardo da infância, tenho um carinho especial da época em que estava a aprender a ler com a ajuda do meu pai. O Spectrum e a experiência dos primeiros videojogos. Dos primeiros jogos que eu experimentei e que fiquei logo viciado foi Shaky Egg, um jogo muito simples de plataformas, mas muito viciante. A primeira música, descoberta do universo dos chutes e pontapés, Rui Veloso, Roberto Carlos, Beatles, Rolling Stones e por aí fora. Os livros Uma Aventura de Ana Magalhães e Isabel Alçada. Uma boa influência no gosto dos livros da minha madrinha Madalena. Os meus tios Zé, Beto, Henrique, Lourdes e Silvana. Cada um à sua maneira proporcionaram-me lembranças felizes da infância. As férias no Algarve com os meus tios e primos. O meu primo Pedro, grande companheiro de infância. Praia, passeios de bicicleta e liberdade para deitar tarde. Colacau antes de dormir. A televisão a cores e o videogravador, os primeiros filmes e a paixão pelo cinema, grandes anos 80. O futebol e os berlindes. Nunca fui muito nada de desporto, mas adorava jogar uma futebolada com os meus amigos, mesmo jogando muito mal. Jogar ao bilas era uma das brincadeiras mais comuns dos miúdos. A Feira Popular de Lisboa. Era uma tradição ir todos os anos à feira comer frango assado e farturas, fazer furinhos para ganhar chocolates e andar em divertimentos. Os carrinhos de choque, comboio fantasma e roda gigante eram os meus preferidos. A leitaria e a papelaria. Os meus dois sítios de perdição em miúdo. Doces, gelados e bolos eram irresistíveis para mim. Era um miúdo muito goloso. Não podia passar pela leitaria sem que despertassem em mim tentações da gula. A papelaria vendia os brinquedos, as revistas e os cromos que ambicionava ter. Sempre que me davam um dinheirinho, lá ia todo contente ver o que podia comprar. Os ténis Adidas. Em miúdo não era de grandes vaidades, com exceção dos meus ténis Adidas. O primeiro amor de miúdo não correspondido. Era apaixonado por uma menina da minha turma que considerava a rapariga mais linda que já tinha alguma vez visto. A Vanessa. Ela não me ligava patavina. Os passeios de carro em família aos domingos. Os piqueniques na mata do Estádio Nacional, com mantas, mesas, bancos, rede de baloiço, raquetes, bolas, cartas e um bom farnel para pescar. Eram domingos inteiros no piquenique. Luta livre e artes marciais. Era um apaixonado por filmes chineses de artes marciais e por combates de wrestling. Os peditórios para o Santo António, que na realidade eram em nosso benefício para comprar doces. O circo. Quase todos os natais ia ao circo. Fascinavam-me os números com os animais, ilusionismo e acrobacias. O Topo Gigio e o Tom Sawyer. O bonequinho que achava muito queridinho e engraçado. Tom Sawyer, a minha animação preferida. Em miúdo não perdi um episódio. E vou, mas é parar por aqui, senão isto não acaba nunca. Não é difícil ter recordações de infância. Nesses anos quase tudo é novidade e nos marca de alguma maneira. As lembranças mais antigas que tenho são para aí com 5 anos.
Antes disso, as histórias que sei são resultado do que me contaram que fazia. Na infância é frequente a existência de várias vivências semelhantes partilhadas por muita gente. Tenho a certeza que irão rever-se em algumas coisas parecidas com o que contei na vossa infância. Se quiserem partilhar alguma lembrança boa de quando eram catraios, será um prazer ler o que escreverem. Agora que fiquei saudosista, preciso de ir à minha vidinha para me restabelecer. Há pessoas que fizeram parte da minha infância que infelizmente já partiram. Fica a saudade e a lembrança dos bons momentos que partilhei com essas pessoas tão especiais para mim. É a vida. Temos que seguir, que o caminho é para a frente. Malta, abraço e bom fim de semana. Tchau.